Bom dia para você. E como você está? Eu espero que você esteja bem nessa manhã de terça-feira, dia 29 de julho. Dia especial, dia maravilhoso. O sol está brilhando aqui e o Espírito Santo está coordenando todas as coisas. Nós cremos na coordenação do Espírito Santo. Nós cremos na maneira qual o Espírito Santo nos guia, trabalha sobre a nossa vida. Estamos muito contentes com Jesus, estamos muito felizes porque mais um dia Ele nos proporciona, mais um dia Ele nos dá para viver o melhor, para viver aquilo que Ele tem para nós. Nós louvamos a Deus, nós engrandecemos o nome santo de Jesus. Vamos orar um pouquinho nessa manhã? Soberano, eterno e maravilhoso, nós te agradecemos, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito. Derrama sobre nós da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia. Pai, nós te louvamos e te bendizemos, Pai, porque tu és santo. Te louvamos e te bendizemos porque o teu amor, Senhor Jesus, cobre a multidão de pecados. O teu amor nos cobre, nos limpa. Perdoa nossas falhas nesse dia de hoje, Senhor. Perdoa aquilo que nos afasta de ti. Pai, nos afasta daquilo que nos afasta de ti. Derrama sobre nós da tua graça, da tua presença. Abre a nossa mente, ilumina o nosso ser, que esta palavra do dia de hoje seja feita segundo a tua vontade, que o teu amor, Pai, resplandeça em nossos corações, na nossa vida, na nossa alma. Dai-nos um dia de amor, um dia de paz, um dia de graça. Derrama sobre nós da tua misericórdia, porque nós necessitamos, Pai. E pelas tuas misericórdias nós não somos consumidos todos os dias, diz a tua palavra. Então nós cremos que a tua misericórdia que nos mantém de pé. Nós cremos que a tua misericórdia que nos restabelece no centro da tua vontade, Senhor. Derrama sobre nós, Senhor Jesus. Derrama sobre nós nessa manhã. Não nos deixa longe da tua presença, não nos deixa longe do teu querer, Pai. Renova nossas forças nessa manhã, renova nossas forças, Pai. Nós precisamos do teu renovo, nós precisamos da tua graça, do teu poder, nós precisamos da tua misericórdia nessa manhã. Deus poderoso, glorioso e santo, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, Pai. Exaltado seja o teu nome nessa manhã sobre a nossa vida, exaltado seja o teu nome sobre a nossa casa, exaltado seja o teu nome sobre a nossa família, exaltado seja o teu nome sobre o nosso trabalho, exaltado seja o teu nome sobre as nossas curas, Pai. Oh, Espírito Santo, Deus, eu coloco tudo diante de ti nessa manhã, que seja feita a tua vontade, não a nossa, Pai. Derrama do teu poder e da tua glória, do teu amor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nessa manhã. Bendito seja o teu nome, exaltado é o teu nome, hoje para todos sempre. Oh, glórias a Deus. Mais um dia da nossa campanha, restaurando as estruturas. Estamos sendo restaurados todos os dias durante essa campanha. Estamos sendo restaurados todas as manhãs a partir dessa campanha. Estamos sendo restaurados porque abrimos o nosso coração para viver a palavra, abrimos o nosso coração para viver aquilo que Deus tem para nós, abrimos o nosso coração para intercedermos, abrimos o nosso coração para viver o melhor de Deus nesta terra. Que o Espírito Santo cubra você, o Espírito Santo cubra você da sua graça, do seu poder e da sua misericórdia. Seja abençoado nessa manhã, recebe a bênção do Senhor nesta manhã. Mais um dia de campanha. Então vamos lá. Livro de campanha, Neemias. Pega aí a sua palavra. 3, versículo 29. Vai dizer assim: depois deles, fez reparos defronte à sua casa, Zadok, filho de Imer. Após ele, Semaías, pelo Senhor, filho de Secanias, vigilante da porta oriental, fez reparos. Após ele, Ananias, filho de Selemias, e Anã, o sexto filho de Zalaf. Em seguida eles, Mesulão, filho de Berequias, fez reparos defronte de sua casa. Oh, glória! Deixa eu fazer uma pergunta para você nessa manhã. Aonde você mora? Aonde você mora? Porque aqui diz que a gente deve fazer reparos na frente da nossa casa, diante da nossa casa. O que está falando aqui nessa palavra sobre essa pequena situação? Devemos fazer reparos de frente à nossa casa, fazer reparos daquilo que está à vista, fazer reparos naquilo que os outros veem, porque a visão da nossa casa, a visão daquilo que nós temos,
uma visão material. Pode ser a tua casa física, mas também pode ser a tua casa humana, ou pode ser a tua casa espiritual. Mas aqui eu quero falar de casa visível. Então vamos fazer a reparação de frente à nossa casa. Vamos fazer a reparação à vista da nossa casa. Naquilo que você vê. Eu esqueci o nome agora, como é que se diz em português. Da parte da sua casa que você enxerga, a parte da frente. Faça reparos na parte da frente da sua casa. Por quê? Porque a parte da frente da sua casa fala muito. A parte da frente da sua casa fala por si só. A parte da frente da sua casa é o lugar onde se vê, é o começo das coisas. É aonde você chega na casa de alguém, o que você vê primeiro? Você vê primeiro a frente da casa. Se a frente da casa tá bela, tá bonita, você olha e diz, uau, que legal, casa bonita, casa bem adornada, bem arrumada. Mas se você já vê algo feio, quebrado, você já tem outra visão. Então aqui vamos começar nessa manhã consertando, restaurando, reconstruindo a frente da nossa casa. A frente da nossa casa física. A frente da nossa casa. A visão daquilo que nós estamos passando para os outros. Aquilo que está passando. Aquilo que está arrumando. Porque cada um é responsável por aquilo que está transmitindo através da frente da sua casa. A casa física, ou a casa humana, ou a casa espiritual. A casa espiritual a gente só mostra para quem é espiritual. A casa espiritual só é vista para aqueles que são espiritual, ou para os anjos, para o Senhor. Mas a casa física é vista pelos humanos. E muitas vezes a gente diz, não olheis a aparência, não olheis para aquilo que está diante de vós, olhe para o que está dentro. Mas o Senhor também nos ensina que nós somos templos e moradas do Espírito. E pois nós temos templos e morada do Espírito, nós temos que cuidar da nossa casa, aquilo que aparece para o outro. A casa física e a casa espiritual. Muitas vezes você vai dizer, mas eu moro aqui, eu moro ali, não tem como arrumar, não tem como dar um jeito melhor. Mas sempre você deve cuidar com carinho daquilo que Deus te deu, seja o teu corpo, seja a tua casa. Cuide com carinho, cuide com zelo daquilo que Deus colocou em você, no teu espírito, na tua alma, sobre a tua alma. Cuide com o zelo do teu corpo, cuide com o zelo do teu rosto, cuide com o zelo da tua casa, dali onde tu mora, cuide com o zelo do teu carro, cuide com o zelo daquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Pode ser um casebre pobre, mas se ele é bem cuidado, você vê o cuidado de Deus na vida da pessoa. Porque o Senhor habita em templo adornado, Ele não habita em templo desarrumado, não habita em templo feio, não habita em templo quebrado. Então nós vamos entender nessa manhã. Primeiramente, cuidamos de frente da nossa casa. E aí nós vamos ver na palavra do Senhor que vai falar sobre a porta oriental, nesses 2 capítulos que eu li nessa manhã. E quando a gente fala na porta oriental, nós vamos entender que é uma porta a qual servia para a entrada dos reis e sacerdotes. E quando nós vamos entender também, disse a palavra que Jesus, quando ele faz a sua entrada triunfal, ele entra pela porta oriental. Então ele se posiciona como rei, se posiciona como sacerdote. Nós vamos ver que Jesus ele passa pela porta oriental. E o interessante da porta oriental que nós vamos ver hoje, com um pouquinho de tempo que eu tenho, nós vamos ver que esta é a porta, é considerada a porta mais antiga dos muros de Jerusalém, é a porta oriental. Esta porta oriental, ela também ficava de frente para o Monte das Oliveiras, né? Então nós vamos entender que Jesus ele passa pelo Monte das Oliveiras e entra na porta oriental. E essa porta oriental hoje em Jerusalém, ela se encontra selada, ela se encontra fechada desde o século XIX por um árabe um muçulmano chamado Solimã. Então Solimã, ele entendeu que o Messias judeu ele viria por essa porta. Então ele, na sua mediocridade de pensamento, ele mandou fechar essa porta com 5 metros de cimento. Então essa porta hoje se encontra fechada. Outra coisa que Solimã fez, ele colocou um cemitério de frente dessa porta,
para que o Messias, que ele sabe, ele conhece a lei judaica, a qual o Messias, né, a qual o Nazireu de Deus não pode ter envolvimento com cadáveres, com mortos. Então ele coloca um cemitério defronte da porta oriental, tentando impedir a chegada do Messias judeu. Só que o Solimã não sabia, este muçulmano, que quando Jesus voltar, que quando o Messias judaico voltar, a hora que ele pisar, né, a hora que ele pisar nessa porta, a hora que ele passar por essa porta, os mortos ressuscitarão. A palavra vai nos dizer que quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão primeiro. Então não haverá morto, não haverá cadáveres, não haverá cemitério que parará a volta do Messias, porque Jesus, ele tem o poder de dar vida aos mortos. Jesus, ele tem o poder de ressuscitar os mortos. Então ele se equivocou. Mas também há outros historiadores que dizem que não tem nada a ver, porque esta porta, ela fica soterrada, ela fica a alguns metros, né, da nova cidade de Jerusalém. A velha cidade de Jerusalém, ela fica abaixo dessa nova. Então é todo um emaranhado de história, mas nós vamos entender que no livro de Ezequiel 44 também vai falar sobre a porta oriental, a porta do templo, que é a porta a qual Jesus vai passar. Então nós vamos entender que não há impedimento. Qualquer um pode se levantar muçulmano, pode se levantar católico, pode se levantar qualquer religião, que não tem jeito, Jesus vai voltar. Só que essa porta, ela tem um significado muito grande, tanto, né, para o muçulmano, ele crê, ele tem uma crença sobre essa porta, tanto é que eles fecharam. O católico tem uma crença, essa porta ela serve de peregrinagem, serve de lugar de peregrinagem, lugar de oração. As pessoas chegam diante dessa porta e elas oram. Elas chegam diante dessa porta e elas vão longe, elas vão peregrinar para chegar até essa porta. Essa porta também é chamada da porta da misericórdia. E essa porta também é chamada de porta formosa, porta dourada. Tem 3 a 4 nomes essa porta. Essa porta oriental. Aleluia! A porta que é Cristo, ela pode ser chamada de vários nomes. Pode ser a porta dourada que brilha como ouro. Pode ser a porta da misericórdia, porque ele é a própria misericórdia, que por causa de sua misericórdia, nós não somos consumidos a todos os dias. Pode ser a porta formosa que cura, que é na porta formosa que foram curadas pessoas. É na formosa que nós vemos a beleza de Cristo. Então essa porta, ela tem vários significados, mas nesse exato momento, ela se encontra fechada. Mas por quê? Porque o Senhor está preparando a sua volta. Está preparando, e nós temos que estar prontos para ver o Senhor passar pela porta formosa. E quando falamos de porta oriental, de porta dourada, de porta de misericórdia, nós vamos recuperar nessa manhã, restaurar nessa manhã a nossa adoração em favor, em prol, em vista do nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias, que há de passar, porque a nossa crença, a nossa fé, ela vai nos levar para que o Messias passe pela porta oriental. Nós esperamos que essas portas sejam abertas. A alegria do cristão, a alegria do crente é esperar pela volta de Jesus, para que todas as dores, para que todos os males, para que todos os sofrimentos se findem. Entendemos que Jesus tem grandes coisas para nos dar e que essa porta da misericórdia, que essa porta oriental se abra na minha e na sua vida no dia de hoje. Se você ainda não aceitou, aceite a Jesus mais uma vez. Que Deus abençoe você e que o Espírito Santo derrame sobre você da alegria de saber que o Senhor está voltando, que Jesus está voltando e em breve essa porta oriental irá se abrir. Que Deus abençoe você, a paz do Senhor Jesus.